Gente boa de Deus, estamos mais uma vez com o podcast Reino de Amigos e hoje eu tenho a grata satisfação, uma bênção, estar conversando hoje com um grande homem, um homem grande, pastor Elias Dantas, meu amigo, um homem forte, idealizador do GKPN, Global Kingdom Partnership Network, que é uma rede global de amigos do Evangelho, amigos de Jesus, que se movimenta pelo mundo todo, e hoje ele está aqui, pela graça de Deus, para falar nos 118 anos do aniversário da Igreja Presbiteriana de Manaus. E muito obrigado por o senhor estar aqui, pastor. Alegria muito grande mesmo. Privilégio. Bom mesmo. Pastor, a temática de Reino de Amigos desse podcast é trazer à mesa assuntos que são, digamos assim, extremamente importantes para a comunidade do Evangelho. E Jesus sempre disse isso: já não vos tenho chamado de servos, mas de amigos. Então, nessa perspectiva, pastor, eu me lembro de uma situação que o senhor é uma pessoa que gosta de fazer amigos. No ano passado, no mês de julho de 2021, às 5 horas da manhã, porque geralmente 5 horas da manhã ninguém liga para a gente para fazer um pix e nem para dar presente, né? É sempre alguma coisa relacionada à bronca. Eu vejo 5 horas da manhã a sua ligação dizendo: meu santo, eu estou aqui em Guarulhos e eu esqueci o meu notebook em Manaus e eu estou viajando hoje para Montenegro. Imagina se a gente não tivesse uma rede de amigos, como é que o senhor estaria numa situação dessa? Eu viajaria sem notebook. Ia ser uma tragédia. Uma tragédia. Pastor, o reino de Deus é um reino de amigos? É um reino de servos que tem uma causa comum. Se eles estão em proximidade, no sentido horizontal, a amizade é condicionada à proximidade, o conhecimento. No vertical é formado de amigos, com Jesus. Exatamente. Porque você não pode ser servo de Jesus e não ser amigo de Jesus. Eu não os chamo de servos, mas de amigos. Quer dizer, tem que ser servo, para ser chamado de amigo. Sim. Nem todo servo é amigo. E nem todo amigo é servo. No reino de Jesus, se você é amigo, porque servo. Você é servo. É verdade. Pastor, me diga uma coisa, mas o reino de amigos não é um reino de uniformidade, ele é um reino de unidade. E a gente vê hoje, nesse ambiente tão louco e polarizado, o que nós deixamos de lado dessa parte do reino de Jesus? Bom, o reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Então, essas três coisas são inegociáveis. Não tem como você participar no reino de Deus sem ser do reino de Deus, sem a alegria do Senhor, que é a nossa força, a alegria de conhecer a Deus, de ser usado por Deus. Tem coisa mais alegre, gostosa, do que saber que o Criador de todas as coisas, o dono de todo o universo, por bondade, resolveu usar a pessoa para continuar a obra que Jesus começou a fazer. Isso traz muito gozo ao coração. Paz, a paz que excede todo o entendimento. Antigamente se falava mais dessa paz de Cristo. As pregações hoje são muito raras sobre venha a Cristo e descubra uma paz que excede todo o entendimento. É a paz, é o eirene divino no grego, que, na verdade, ultrapassa as realidades do dia a dia. E justiça. A justiça de cima e a justiça lateral nossa e vertical para baixo, que é a justiça divina, vertical, horizontal para cima, é aquela dispensada pela bondade de Deus, que nos justifica, que descobre, como Lutero descobriu, que o justo pode viver pela fé, que descobre que a justificação, ou declarar justo, é um termo jurídico, é um termo, cancelar a penalidade que é contra nós foi dada na cruz. Remir, né? A ideia de um tribunal. Deus é o juiz, Cristo, o Pai é o juiz, Cristo é o advogado de defesa e eu sou o réu. É o reino de Deus.
ali está o advogado de acusação, é o diabo. Aí ele lança minha acusação contra mim, que são minhas obras más. E é verdadeiro. E nesse aspecto, o mentiroso fala a verdade. Sim. Só que o intento dele é negativo. E quando o pai... Então, sou culpado. Desesperadamente angustiado eu fico, porque miserável ser humano eu sou. Então, as boas obras nossas, as obras más nossas fazem separação entre Deus e nós, de tal maneira que Ele não nos ouve. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos erraram o alvo. Situação, parece que a coisa está liquidada. E isso é o vertical. O pai olha, não tem jeito, mas quando ele vai declarar, porque ele tem que ser justo, a minha condenação e a condenação de qualquer ser humano, o advogado de defesa fala, mas eu tomo o lugar dele. É bonito demais. Já que a causa está perdida, porque todos pecaram, então que ela seja aplicada a mim. Eu assumo o lugar dele, porque eu o amo. É a justificação, é uma coisa linda. Aí, o reino de Deus é a justiça dos relacionamentos laterais, de tratar os outros com dignidade, não ter em vista cada um propriamente seu, mas o bem do outro, de Filipenses capítulo 2, versículo 4. A consideração do ser humano como tão precioso quanto eu. E o vertical para baixo, que é a justiça, os padrões de vida justa, de conduta justa, de assuntos onde o ser humano seja tratado como ser humano, verdadeiro, amado por Deus, obra-prima da criação de Deus. Eu me comprometo, por causa do que Deus fez por mim, a tratar os outros de uma maneira digna. Então, é o reino de Deus. Pastor, o senhor acha que a gente está gritando muito para dentro, em vez de gritar para fora, é isso? Em que sentido? No sentido de que, basicamente, eu estou mais preocupado com o meu gueto, estou mais preocupado com a minha, digamos assim, comunidade, e deixo lá de fora, por exemplo, eu sou melhor do que você, então eu estou gritando, dizendo o seguinte, você é diferente, não quero saber de você. O reino de Deus é missionário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando ele me chama para participar, por bondade dele, do que pertence a ele, o reino é dele, eu tenho que continuar no mesmo padrão. Então, eu tenho que continuar sendo parte de um reino cujo objetivo é que ninguém se perca. Amém. Então, é assim, então não tem jeito, todo mundo tem que ser incluído, tem que chamar todo mundo. Pastor, nessa inclusão de que ninguém pode ser deixado para trás, como é que nasceu a ideia do GKPN? O GKPN, inicialmente, foi um fruto da minha própria necessidade. Fui pastor de uma grande igreja no Brasil e nos Estados Unidos pastorei também uma grande igreja. Fui parte do pastorado de uma igreja muito grande, do presidente dos Estados Unidos. E pastor é alguém que tem muitos relacionamentos, tem muitos conhecidos, mas raríssimos amigos. Nós somos uma atividade muito introspectiva no que diz respeito a gente. E eu sentia muita falta de alguém, ou alguns com quem eu tivesse no mesmo nível de relacionamento, que eu pudesse ter diálogo e aprender um com o outro, cuidar um do outro, zelar um para o outro, ajudar um ao outro e trabalhar um com o outro para a expansão do reino de Deus. Então, eu fiz um test drive, perguntei para um pastor amigo meu egípcio, que é pastor de uma grande igreja, o que é que ele acharia da gente começar uma rede que visasse isso, ou não se falasse de política, de denominação nem dinheiro, mas vida com vida, ajudando um ao outro. E ele disse, eu preciso tanto disso que eu meço o meu tempo em segundos, mas eu vou achar tempo para isso. Eu disse, então, se a gente começar, eu vou lhe convidar. Aí, 2 meses depois, em agosto de 2007, começamos a rede, e aí ele foi o primeiro a ser convidado, o pastor Samer Maurício. Hoje está no mundo inteiro.
nós temos um núcleo central que é originário, esses somos nós, somos os grandes amigos, nós não nos iludimos. Ninguém tem muitos amigos, nós temos muitos conhecidos. Muita fraternidade, né? Mas nós precisamos dos amigos, que sentem como a gente sente, que conhece a gente, sabe o endereço da gente, os filhos que a gente tem, os netos que a gente tem, o que a gente faz, a gente sabe deles. Que se a gente não aparecer num lugar, ele fica preocupado, manda notícia. O conhecido não faz isso, é um conhecido apenas. Então, nós temos, hoje são mais, o quê? Talvez já chegue perto de 100 mil pastores. Então, está na rede toda, uns que eu nem conheço, impossível conhecer, mas tem aquele grupo de 70 que são os nossos amigos, que esses choram meus choros, eu choro os choros deles, se alegra com minha alegria. Entendeu? Maravilha. Eu vi uma notícia, pastor, interessante, que o senhor estava presente quando o senhor recebeu 118 casas pré-fabricadas, doadas pelas igrejas, em parcerias com a igreja da Ucrânia, e eles mudaram o GKPN, botaram para GKPN. Foi um erro não intencional, mas ficou maravilhoso. A semana passada nós estávamos lá, esse ano eu já fui as 4 ou 5 vezes à Ucrânia, estamos muito envolvidos lá, tem muita igreja do Global Kingdom lá, são mais ou menos 300. Então, a gente tem ajudando, né? E vai lá em encontros, são pessoas maravilhosas, como na Rússia também, temos muitas na Rússia. E, no caso em particular, o agredido é o ucraniano, então nós estamos ajudando os órfãos, as viúvas, as famílias que perderam tudo, e temos esses centros maravilhosos. Então, a gente vai lá regularmente, e algumas famílias que perderam suas casas, eles estão nas proximidades da igreja. Todo mundo é cuidado pela igreja. Não é avulso, não tem o freelance. A igreja cuida. E precisa de casa. Então, nós pegamos aquelas casas móveis. E aqui você compra. Nos Estados Unidos é muito comum. Você põe em cima do caminhão, a casa está pronta. 2 quartos, um banheiro, uma pequena cozinha. O suficiente para uma vida temporária de até 2 anos. E fica naquele lugar, até 2 anos a família põe a vida em ordem e encontra Cristo, a maioria delas, porque é cuidado por uma igreja. Essa última visita estava lá, uma das casas, são 100 e poucas, uma das casas que nós visitamos, estava lá a mãe, o filho é deficiente, a cadeira de rodas mal consegue falar, mas tornou-se o campeão nacional de xadrez. Uau! E regional, ganhou um campeonato na Bulgária. E nunca tinha ido à igreja. Agora o pastor da Igreja Batista está cuidando dele, ele está feliz, que benção, a família inteira. Que benção. E quando eu vi lá, eu disse, peraí, mas as coisas que estão aqui estão dizendo que é o GKPN, mas é JKPN. Eu falei, por que isso? Ele falou, não era JKPN. Não, eu falei, não, é porque a gente sempre pensou que era o reino de Jesus. Eu falei, então Uau. deixa, reino de Jesus. Em geral, a gente não usa o nome Jesus no material, porque muito do nosso trabalho é feito em países muçulmanos, hindus, budistas, e Kingdom dá uma ideia maior e é bíblico, né? Mas eu fiquei muito emocionado, porque o reino de relacionamento, a rede de relacionamentos do reino de Jesus. Olha que bonito. Sempre. Maravilha. Então, o reino de Deus é um reino de relacionamentos, né, pastor? Porque a vida eterna é relacional. Jesus falou, a vida eterna consiste em conhecer ao Pai e a mim, a quem Ele enviou. Então, por isso que não é por descendência física automática. O filho de um peixe é peixinho, de crente não necessariamente é um crente. Exato. Tem que conhecer a Cristo. E o poder da sua ressurreição, quer seja através de uma experiência dramática, se estava muito fora, quer seja através de uma convicção de gozo, paz e alegria no Espírito Santo que o Espírito dá e a pessoa nasce de novo. Maravilha. Então, não tem como fazer parte deste reino sem conhecer a Cristo. Sim. Pastor, o senhor é um homem muito viajado, conhece muitas realidades, mas quando a gente olha para os Estados Unidos,
brigas de republicanos e democratas. Olha para a Coreia do Sul, o ambiente extremamente politizado. Quando vem para o Brasil, deixou de ser multicolor, passamos a ser bicolor. Ou é preto ou é branco, ou outra cor qualquer. E olhando para aquilo que o senhor sempre fala, que quando Jesus ele disse, quando ele fosse levantado, quando o Filho do Homem for levantado, a muitos atrairei. Não é um contrassenso do que a gente está vendo hoje nesses lugares? É porque transformar o púlpito num palanque é um problema. Nunca foi o objetivo de Deus. O púlpito é o momento da comunicação do Evangelho, é a comunicação do Evangelho. E o que é o Evangelho? É que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e buscando os pecadores, do qual eu sou o principal. Então, quando Cristo é levantado, né, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando ele é pregado, não importa a matriz ideológica que você tem, se você é comunista, se você é democrata, se você é socialista, se você não é nada, todos nós temos as nossas profundas necessidades existenciais, que nós chamamos de existenciais, mas houve um antropólogo, sociólogo polonês e inglês que morreu em Yale, nos Estados Unidos, como professor, e criou a teoria universal das necessidades humanas. Todos nós temos a necessidade de pertencimento. Todos nós temos a Malinovics, é o nome dele, a necessidade de pertencimento, a necessidade de proteção, a necessidade de alegria, a necessidade de propósito. São 7 necessidades universais que ele criou. Não importa se você seja ateu ou você seja um crente, se você seja de direita, centro ou esquerda, se você seja branco, preto, amarelo. Amarelo nem se usa mais hoje, que é um linguajar racista. Qualquer que seja a sua etnia, sua cor, não importa. As necessidades são universais e Cristo responde a todas elas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso Jesus precisa ser exaltado. Porque aí Jesus é mais ou menos, e o Evangelho é mais ou menos como montar uma tenda de circo. Se você se preocupar em montar o circo com a haste central, foi a primeira coisa, vamos chamar essa haste central Jesus, quando você puser o todo, as diferenças e as barreiras vão cair naturalmente sem esforço, quem está dentro, quem está fora. Uau. Se você tentar montar o circo sem a haste, não vai ter nada, dá em nada. Jesus é a haste. O importante não é necessariamente quão pertinho eu estou daquela haste, aquele é o meu alvo. O importante é se eu estou caminhando naquela direção. Então, nas necessidades humanas, universais, se a pessoa, não importa a matiz ideológica dela, ela precisa ouvir o Evangelho, porque ela começa a caminhar, às vezes está tão distante, mas se ela está na direção do Evangelho, ela está da direção de Cristo, da haste central, ela é meu irmão, minha irmã. Temos que entender isto aí. Se eu tiro a haste, então o Evangelho não atrai mais ninguém. Só atrai um pequeno bloco. Os outros, em vez de se tornarem amigos, em vez de darem ouvido, se tornam inimigos e a barreira é criada. Então, na realidade, o que o senhor está dizendo é que muitos líderes deixaram de andar por convicção e passaram a andar por conveniência. Não, até no sentido... Não, isso aí é uma questão de integridade. Aí já é outra área. Há muitos líderes cristãos que, para não perder o que tem humanamente falando, sacrificam a mensagem para andar... Eu acredito que quem advoga questões políticas e ideológicas faz por convicção. Não é nesse nível. A convicção e conveniência tem a ver com integridade. Com integridade. Quando você perde o núcleo de quem você você não é mais nada. Você é apenas como um galho seco jogado para lá e para acolá ao som de qualquer outra coisa. Então, a mensagem então, central do Evangelho, pastor, como o senhor bem disse, é o acolhimento.
Primeiro eu te acolho, você, com Jesus, você vê o que Jesus tem para você e você é transformado, né? O Evangelho é como construir uma casa. Você começa a construir a casa com um alicerce. Vamos chamar esse alicerce por um primeiro P, é o P da presença. É fazer o bem em nome de Jesus. Porque a gente já tem como crente o direito dado por Deus de pregar o Evangelho, mas nós não temos a permissão do ouvido do outro. Então, para ganhar a permissão do outro de nos ouvir, nós temos que ser a mensagem. É a presença. Então, você faz o bem. Mas uma casa você não constrói só com alicerce, você tem que botar as paredes. Mais cedo ou mais tarde, se você amar as pessoas genuinamente, as pessoas vão perguntar, porque é tão contra a cultura, é tão inesperado, que elas vão perguntar, por que é que você faz isso? Aí você comunica a proclamação vocal do Evangelho, que tem que ter. A fé vem pelo ouvir, E ouvir não só a palavra. de ver, e ouvir da palavra de Deus. Aí, nesta ocasião, pode ser que alguns se convertam, outros não. Deus é quem sabe. Mas você quer chegar ao telhado. Então, o primeiro P é o P da presença, onde você é a mensagem e o mensageiro. Você faz o bem, ama, porque Jesus nos salvou para as boas obras. Aí você ganha a permissão do ouvido do outro de lhe ouvir. O segundo P é o P das paredes, que é o da proclamação verbal. Falta o telhado para a casa do evangelismo ficar completo e a casa do discipulado começar. Porque ninguém é discípulo antes de ser de Cristo. Uhum. O que é que falta? Falta o telhado. Como é que vamos chamar esse telhado? Vamos chamar da persuasão, que é uma palavra grega que aparece 6 vezes no livro de Atos, chamada peifo, que quer dizer conquista para o teu lado. É quando você integra aquela pessoa pelo batismo e profissão de fé à igreja. Que benção. Aí ela deixou de ser uma pessoa em processo de evangelização E passa a ser um discípulo que segue Jesus. Aí você tem toda a vida para seguir Jesus. Isso eu sempre falo, o matetei, né? É o mateté, o que anda nos passos do outro. Pastor, a gente tem muita coisa para... Você é uma... Na minha época, eu diria que o senhor é uma Barça ou uma Mirador. Essa moçada não sabe. Procura no Google aí o que é Barça e Mirador, depois você sabe. Mas, pastor, e nessa terra devastada que aconteceu agora, nesse ambiente político, qual a solução para a gente reconquistar o que a gente perdeu? Então, a credibilidade, digamos assim, a credibilidade é a abertura para os outros ouvirem. A gente reconquista amando, mas amando genuinamente. Cuidando das pessoas, descobrindo que no cristianismo, pastor somos todos nós em relação a alguém. Está cheio de gente precisando de ajuda, como a gente também precisa. E a gente tem que descobrir que o Evangelho é vertical e horizontal. Então, ninguém perseguiu Jesus porque ele era bom. Perseguiu Jesus porque ele era justo. É diferente. A justiça confronta o injusto. Mas o bem, a bondade, fala ao coração de todo mundo que quer ser ajudado. Então, a palavra para a igreja brasileira é: o que passou, passou. Vamos ficar até quando? Como pessoa física, você tem as suas opiniões. Como igreja, nossa tarefa é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maravilha. Gente boa de Deus, esse papo foi para mim e creio que está sendo para você. O reino de Deus é um reino de acolhimento e de mudanças com a mensagem de Jesus, que é o Evangelho, que é a boa notícia, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido e nós somos os principais. Eu espero que este ambiente encontre seu coração e que você seja transformado pelo poder do Evangelho e que você seja um proclamador onde você estiver, porque, como o pastor Elias falou, a Bíblia que os outros leem é você, sou eu, e espero que a mensagem não seja corrompida e que Deus te abençoe. Pastor, muito obrigado. Alegria. Você é, numa linguagem jeremeniana,
Tu és brutal. Ah, rapaz, estamos aí na luta. Senhor te abençoe. Deixa uma palavra para essa moçada também aí. Então, para aqueles que nos escutam, especialmente a moçada, como você falou, os jovens, a palavra de Paulo a Timóteo é maravilhosa. Timóteo era um jovem. E neto e filho de duas mulheres muito crentes, levado a Cristo por Paulo. Agora era Paulo, o pai espiritual de Timóteo, que havia deixado como pastor da cidade mais importante da Ásia Menor, que era a cidade de Éfeso, 300 mil habitantes. Igreja pequena, mas ele deixou Timóteo lá, pastor, mocinho. Um ambiente cosmopolita, né? Cosmopolita, eu conheço, já fui várias vezes lá, as ruínas de Éfeso, hoje é Turquia. E ele viu que tinha gente dizendo, esse moço é moço, muito moço. É moço demais para estar liderando uma igreja numa região tão importante. Paulo, aí ele muito deprimido. Paulo escreve a primeira carta ao Timóteo, não resolveu, escreve a segunda. E no capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, Timóteo, é o seguinte, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém tem esse direito de desprezar a sua mocidade. Mas, Timóteo, você também não pode dar razão para desprezar. Ah, Paulo, mas como é que eu não dou razão? O que é que eu tenho que fazer para não dar razão? Para ser desprezado na minha mocidade pelos outros? Paulo, Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Antes, torna-se padrão dos fiéis, na pureza, na palavra, no procedimento. Então, para a moçada que está aí, vocês são a esperança do cristianismo de reconquistar a pujança, a alegria. Nós dependemos demais de vocês. Porque quando Jesus Cristo criou o primeiro grupo pequeno da história da igreja, que eram ele e seus discípulos, ele era o mais velho e ele tinha 30 anos de idade. Todo mundo era jovem. Todo mundo era jovem. Calcula-se que João tinha 18 anos. E porque eles se tornaram padrão dos fiéis, nós chegamos até aqui hoje. Então, está com você, a bola está com você. Ninguém despreze a sua mocidade. Não dê razão para a sua mocidade ser desprezada, se torne padrão dos fiéis. Amém. Deus abençoe você, que a graça de Jesus invada teu coração e o poder de Deus se manifeste na tua vida. Amém.